Nós escutamos este relato dos discípulos de Emaús, que é o relato da nossa vida. É o relato da nossa vida. A nossa vida é isto, é fazer um caminho e nesse caminho nem sempre estamos bem. Os discípulos de Emaús iam tristes para Emaús, mas esse caminho não é um caminho inevitável de tristeza. Eles fizeram o caminho de Jerusalém para Emaús tristes, mas regressaram de Emaús a Jerusalém todos contentes. Porquê? Porque durante o caminho reconheceram Jesus. E esta é a maior alegria que uma pessoa que tem fé pode ter. A certeza de que Jesus faz caminho connosco. Às vezes não o vemos. Uma doença, uma preocupação, uma angústia, os muitos problemas que temos, às vezes isso impede-nos de ver Jesus. Mas Ele está. Mas Ele está. No caso dos discípulos de Emaús, aquela tristeza grande que eles sentiram em relação a Ele impedia-os de o ver. Portanto, o caminho de Emaús é o caminho da nossa vida. E nós temos sempre que perceber isto. Jesus mete-se sempre connosco. Quer sempre caminhar connosco. Às vezes as coisas são tão claras e nós não conseguimos compreender, como Jesus lhes teve de fazer ver a eles que tudo o que tinha acontecido estava previsto na Escritura. E então é importante que nós levemos isto para a nossa vida. Que este caminho de Emaús é o caminho da nossa vida, com tristezas, mas quando Jesus entra e quando nós deixamos que Jesus entre, Ele transforma-se num caminho de esperança, num caminho de alegria. Jesus critica estes dois discípulos com uma frase que diz assim: vocês são pessoas sem inteligência e lentos de coração. E esta chamada de atenção a Jesus é uma chamada de atenção que continua atual na nossa vida. Porque no que diz respeito à fé, a nossa fé, se não for pensada, se for uma fé sem inteligência, é uma fé que não se apoia em nada. E é preciso então que nós aprofundemos a nossa fé. Não sejamos católicos sem inteligência. A importância de nós questionarmos as coisas. Quem questiona é porque está interessado. Às vezes fazemos da religião um ritmo vazio. É assim porque é assim porque tem que ser, nunca se questiona nada. E depois às vezes, quando nós começamos a questionar, questionamos o menos óbvio. Pessoas que se escandalizam porque Jesus não nasceu a 25 de dezembro. Oh, meu Deus! É normal, na Igreja Católica já se fala disto há mais de 30 anos, que o dia 25 é uma data simbólica por causa de uma festa pagã. Mas depois há uns, que a Igreja Católica andou-nos a mentir, andou a esconder. Não, nada disso. Mas isso não é o importante da fé. Não é por isso que a nossa fé vai abaixo. Porque a nossa fé está enraizada, não em dogmas, mas nas palavras e na vida de Jesus. Isso é o mais importante. Mais importante do que saber onde é que Jesus nasceu e em que dia em que Jesus nasceu, é saber que Deus fez um de nós. Veio viver connosco à nossa maneira. Mais importante do que saber que morreu, é que Ele está vivo, que ressuscitou. E isto é que é preciso pensar. Como é que Ele continua vivo na Igreja? Nós somos um sinal da ressurreição de Jesus. Porque não estamos aqui diante de um túmulo, não estamos aqui a fazer uma evocação de uma pessoa fantástica. Estamos aqui porque acreditamos que aquele que deu a vida por nós, como líamos na segunda leitura, está vivo. E nós sentimos-nos vivos naquele que está vivo. Então é muito importante a razão no que diz respeito à fé. Pensarmos a nossa fé, aprofundarmos a nossa fé. E depois, ligado a isso, não são duas coisas separadas, ligado a isso, a doçura do coração. Foi a segunda coisa que Jesus, lentos de coração. Nós chamamos a isto na Igreja a devoção. Mas há pessoas que acham que a devoção é andar com o terço ao pescoço, ou comungar de joelhos, ou saber muitas jaculatórias de cor. Isso não é devoção. Isso é mais beatice que outra coisa. A devoção é o afeto que nós pomos naquilo que celebramos. E por isso é que Jesus os chama de lentos de coração. A palavra, o que Jesus lhes tinha dito durante aqueles anos, não entrou no coração deles. Continuavam impermeáveis. Não deram a volta. E esta devoção
é preciso que nós católicos a recuperemos. Que significa como é que eu me envolvo naquilo que celebro. Ou se quisermos usar a expressão dos 2 discípulos de Emaús no final, que diziam, não nos ardia cá dentro o coração quando ele nos explicava o sentido das Escrituras? E nós podemos fazer, cada um de nós pode fazer a pergunta, há quanto tempo o meu coração não arde por causa das coisas de Jesus? Há quanto tempo é que a fogueira está montada, mas eu ainda não a acendi? Há quanto tempo é que eu abandonei a fogueira do meu coração e já é só cinzas? E agora gostava de, a partir dos 4 momentos dos discípulos de Emaús, ajudar um bocadinho mais com coisas práticas, não só para a inteligência da fé, mas para a doçura do coração da nossa devoção. Este episódio tem 4 momentos. Os discípulos põem-se a caminho da sua terra, Jesus mete-se com eles. Isto na estrutura da missa está muito bem identificado, é o princípio da missa, em que Jesus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, em que Jesus se senta connosco, se junta a nós. Depois há um segundo momento em que Jesus lhes explica o sentido das Escrituras, que é este que nós estamos agora a celebrar, em que nós tentamos atualizar a palavra de Deus na nossa vida. Depois há um terceiro momento, que é quando Jesus entra na casa dos discípulos e repete o gesto da última ceia, e é aí que se lhes abrem os olhos e reconhecem Jesus. É o que queremos fazer daqui a pouco, na celebração da Eucaristia propriamente dita. Depois há um quarto momento, que às vezes nós esquecemos, mas que ele é muito importante. É que os discípulos, mesmo de noite, sem luz, como nós as temos agora, fazem 12 quilómetros de regresso para se juntarem ao grupo e lhes comunicarem a alegria de terem estado com Jesus. Afinal, o que as mulheres disseram não foi invenção, é verdade. Afinal, o túmulo está vazio, não porque roubaram o corpo, mas porque ele está vivo. Então, a propósito de cada uma destes 4 momentos dos discípulos de Emaús, estou a fazer uma pergunta só. E a primeira diz respeito à nossa motivação de vir à missa. À nossa motivação de vir à missa. Que começa por uma coisa muito simples. Não é em casa, à sexta ou ao sábado, saber onde é que eu vou à missa. Mas é num pormenor que marca toda a diferença. O chegarmos a horas à missa. Chegarmos a horas à missa. Alguém voluntariamente já chegou atrasado a um comboio? Perdeu. Se a gente chegar atrasados para apanhar um avião, azar, não vai esperar por nós. E nós, em algumas coisas, somos tão empenhados, chegamos até com mais tempo, para termos tempo, para estar à vontade. E porquê é que, nas questões da missa, quase sistematicamente, não é a maioria, que a maioria, obviamente, chega a horas, mas porquê é que temos que chegar atrasados à missa? Não será isso um sinal de que também, mais minuto, menos minuto? Não é uma questão de respeito pelo padre, nem pelas pessoas que já lá estão. É uma questão de respeito por Jesus, que já está a fazer caminho comigo. É respeito pelo maior sacramento que Ele nos deixou, que é o da Eucaristia. Não seria tão bom que nós pudéssemos vir um bocadinho mais cedo, ocuparmos o nosso lugar, fazermos as nossas orações com tempo, com calma, fazermos os nossos pedidos, darmos os nossos agradecimentos, para preparar a missa, para que ela me diga mais. Creio que isto é uma pergunta que se deve fazer. Não, mas é que depois o problema é o estacionamento. Mas a gente já sabe, isto há 20 anos que temos problemas de estacionamento. E não é chegar atrasado que a gente resolve, é vir mais cedo, que é para depois poder estar cá a horas. Então, creio que em relação a este primeiro ponto de Jesus se pôr a caminho com os discípulos de Emaús, creio que seria um ponto de conversão que todos nós poderíamos ter. O gosto de chegar antes de começar. De que quando Jesus se põe a caminho, eu já estou preparado. Depois, o segundo momento da palavra de Deus. Os católicos são aqueles que menos leem a Bíblia. Dentre todos os cristãos e judeus, os católicos são os que menos leem a Bíblia. Digo no geral, porque há aqui pessoas que já leram a Bíblia uma data de vezes e sabem passagens de cor. Mas, em geral, os católicos são os que menos leem a Bíblia e que menos a estudam.
Alguns só sabem das leituras quando chegam aqui e se chegarem a horas. Porque se já chegarem depois da homilia, já não apanharam nada. E esta é uma segunda questão que eu gostava de colocar. Será que nós aproveitamos mesmo este momento da palavra de Deus para nos enriquecer, para nos transformar? Será que nos custa 10 minutos ao domingo de manhã, ou 10 minutos, nem é preciso 10, mas pronto, 10 minutos, um sábado à noite, se amanhã vou à missa, deixa-me ver quais são as leituras da manhã, para não ir em branco, para que quando eu ouvir já tenha aqui qualquer coisa dentro e quando o padre explicar as coisas façam mais sentido? É assim tão difícil e é assim tão complicado pedir a um católico que se prepare para a palavra de Deus? Não é só aquele que vem ler que tem que se preparar. Cada um de nós pode fazer isto. Não custa muito. E depois, durante a semana, voltar às leituras, lembrar-se de alguma coisa que foi dita e que isto é importante que eu valorize e que eu atualize na minha vida. E vamos ver que a palavra de Deus começa a arder cá dentro. Começa a fazer um grande sentido nas nossas vidas. E depois o terceiro momento, que é o momento da comunhão. A palavra comunhão, comungar, é um verbo que diz que, obviamente, e mais direto é receber Jesus. Receber Jesus. Mas a comunhão é a junção de duas palavras. Uma união comum. Unimos-nos. Unimos-nos a quem? Unimos-nos àquele que vamos receber. Mas também nos unimos como comunidade. Porque também nós recebemos o corpo de Jesus. E creio que aqui também devíamos questionar-nos um bocadinho. Por um lado, a maneira como nós nos aproximamos da comunhão. Às vezes um bocado desleixados, distraídos. A pessoa parece que nem está cá, meteu-se na fila porque sim. Será que nós não podemos preparar esse momento? Será que quando nós nos aproximamos daquele que nos dá a comunhão e nos diz com alegria o corpo de Cristo, a gente responde Amém. E este Amém não é uma resposta de circunstância, mas é uma expressão de fé que brota de dentro de mim. E agora, parênteses, não se diz obrigado. Não se diz obrigado. O corpo de Cristo, obrigado? Não. É Amém. Que é a resposta de fé mais curta e mais preciosa que a gente pode dar. E depois, as pessoas que há tantos anos estão sem receber a comunhão, que me impressiona verdadeiramente. Às vezes preferimos não comungar em vez de fazermos as pazes com alguém. Às vezes preferimos não comungar do que resolver uma situação. Às vezes preferimos não comungar do que emendar de vida. Como se o meu erro, como se o meu mal, como se o meu vício fosse mais importante, que é a felicidade de receber Jesus na minha vida. A felicidade de receber Jesus na minha vida. Eu creio que isto devia mesmo mexer o coração daquelas pessoas que não comungam. Jesus foi claro, só há um pecado que não pode ser perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo. E esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo é não acreditar em nada. Mas também quem não acredita em nada não se põe na fila para a comunhão, porque não acredita. Tudo o resto é perdoado. Ai, não, mas confessar-me a um padre. Então quer-se confessar a quem? A uma madre? Quer-se confessar ao amigo? Jesus foi claro aos discípulos. Recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, àqueles a quem os retiveres serão retidos. Acham que o padre tem especial prazer em ouvir confissões? Não tem. Mas é o seu ministério. É para isso que ele está. Para reabilitar a pessoa na vida da comunidade. Para que essa pessoa possa sentir a alegria de receber Jesus na sua vida, que é alimento e compromisso. E dá pena que haja pessoas que, por um lado, distraídas, nem se apercebem disto, e outras que, por causa das suas teimosias, dos seus quês, preferem manter-se no seu orgulho e nas suas maneiras de estar, em vez de preferir aproximar-se daquele que alimenta, que dá força e que dá vigor à nossa vida. E, por fim, o envio. Os discípulos de Emaús, depois de se encontrarem com Jesus, voltaram a Jerusalém. Não disseram, bem, vamos dormir e a gente amanhã com calma, aparece lá, fala com eles, dizemos tudo. Não.
regressaram imediatamente a Jerusalém. E isto é muito importante na vida cristã, na vida de uma comunidade. Quando nós saímos daqui, entramos para uma segunda parte da missa. Nós chamamos a missão. Não é? A missão não é uma missa grande, é um envio. E a palavra missa vem de missão. Quando antigamente se dizia, no latim, ite missa est, e é daí que vem a palavra depois missa, não era a missa acabou. Era ide, sois enviados. Vamos tratar do reino de Deus, lá fora. E isto é importante. Pensar num catolicismo dentro das portas de uma igreja que só se vive e compreende dentro das portas da igreja é um catolicismo doente, estéril, que não dá frutos. Um catolicismo que usa a igreja para celebrar a sua fé, para escutar a palavra de Deus, para sentir Jesus na sua vida, para o receber na Eucaristia e que depois o anuncia nas várias atividades do dia-a-dia nos seus mundos, esse é um catolicismo fértil. É um catolicismo que vale a pena viver. Vamos então pedir a Deus, isto de falar sentado, rende mais, que não se cansa. Vamos pedir a Deus que nos dê a alegria que os discípulos de Emaús sentiram quando se encontraram com Jesus. É o grande problema do cristianismo, é a tristeza. A tristeza que nos leva ao abandono, a tristeza que nos leva à indiferença, a tristeza que nos faz viver um ramo-ramo, mesmo a nível espiritual, que não nos mexe em nada. Não é isto que Jesus veio trazer aos discípulos. Jesus veio trazer aos discípulos a alegria. E vamos pedir que o nosso coração comece a arder com aquilo que escutamos, mas sobretudo com aquilo que comungamos na nossa vida. Que assim seja.